foi revelado em Cristo, de maneira nenhuma retrocede. E a gente tem falado algumas coisas sobre retroagir, sobre retroceder, nesse tempo, né, na linha daquilo que recebemos de Deus, através dos nossos líderes, a ministrar sobre isso. Mas eu quero pegar uma vertente, porque na realidade em Hebreus 10, onde nós tivemos o tema do nosso retiro, Hebreus 10, 39, se você estudar todo o capítulo, ele tem uma riqueza e uma grandeza tremenda de falar de um amor soberano que nos deu acesso, e nós temos acesso a um poder, a uma autoridade no mundo espiritual, que temos condição de acessá-la. Em nome de Jesus, quantos creem que pode acessar a glória do Pai, pode acessar a autoridade dele, pode acessar agora a autoridade do poder que há em Cristo Jesus? E está escrito em Hebreus 10, a partir do versículo 17, fala assim: acrescenta também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. E aí ele diz, se nós temos isso, se isso já foi feito por nós, se a remissão chegou a nós, nós precisamos ter uma consciência, nós podemos acessá-la. Nós podemos ter a intrepidez. E ele diz aqui, tendo, pois, irmãos, a intrepidez. Essa intrepidez, ela não é gerada na mente natural, mas ela é gerada pela consciência pura, santificada e a livre diante dele. Se você estudar o texto, você vai ver isso. Por que as pessoas às vezes não têm a intrepidez de entrar, não têm a intrepidez de se apossar, não têm a intrepidez de ter uma mente liberta, livre, desprovida de toda acusação e condenação? Por que não temos essa intrepidez? Porque na realidade a mente precisa ter consciência da obra que Cristo fez e acessá-la com autoridade. Já não temos pecado sobre nós, já não temos pecado, a oferta foi paga, a graça de Jesus está sobre nós, o amor dele está sobre a tua vida, e você e eu podemos acessá-la, e precisamos ter a ousadia, a intrepidez de entrar nos santos dos santos, porque ele usa essa figura. Mas pastor, por que ele usa a figura de santos dos santos? Se nós já somos sacerdotes onde o véu foi rasgado, é porque ele usa a figura para mostrar para vocês que antigamente só os sacerdotes podiam entrar, uma vez por ano, e aqueles homens não podiam nem suar, primo, de tantos, tinham sinos, corda amarrada, eles acessavam e entravam ali, e se tivesse alguma impureza, eles morriam fulminados. Vocês estão aí? Hein? Tem certeza? Então não deixa eu pregar sozinho, não. Então esses homens, ele traz a figura e mostra uma palavra sobre mim, sobre você. Qual é a nossa parte? O que é a nossa parte? O que eu e você precisamos fazer? Nós precisamos ter simplesmente a fé e a ousadia para acessá-la, porque aquilo que nos separava já foi extirpado, o pecado já não está sobre nós. Mas por que as pessoas não conseguem acessá-la? Uma consciência, e a gente continua lendo o texto, que fala assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Posso escutar um glória a Deus bem forte aqui? Queridos, em nome de Jesus, o sangue está sobre você, o sangue está sobre a minha vida, o sangue nos remiu de todo pecado, o sangue nos libertou para entrar e acessá-lo. E ele diz, pelo novo e vivo caminho. Quem é esse novo e vivo caminho? Jesus.
Ele nos deu a capacidade de entrar. Jesus veio e nos deu a oportunidade de mudar o nosso rumo. Nós estávamos destituídos num caminho de morte, e Ele apresenta para nós, e o sangue dele veio sobre nós, nos deu liberdade, perdoou o nosso pecado e nos traz um novo e vivo caminho, um caminho de vida, não de morte, um caminho de vida que te traz para a libertação, um caminho de vida que te trouxe autoridade e poder, que temos acesso pelo sangue de Jesus, temos o Espírito Santo sobre nós, temos autoridade e poder para viver isso, temos a grandeza do amor sobre nós, temos Ele sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Esse novo vivo caminho está colocado para todos nós. Temos condição de acessar esse novo e vivo caminho. Quando acessamos Ele, a morte é extirpada, a morte eterna é extirpada, a vida de Deus vem. Esse novo e vivo caminho que Ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. E aí ele fala, por que as pessoas às vezes não acessam? Por que às vezes falta essa liberdade de ter esse entendimento que quando eu acordar hoje, quando eu sair daqui, quando eu levantar amanhã, Deus estará comigo. Quando eu levantar amanhã, o sangue de Jesus está comigo. Quando eu levantar amanhã, nenhuma condenação há para mim, porque eu estou em Cristo Jesus. Quando eu levantar amanhã, o poder de Deus estará sobre a minha vida. Quando eu levantar amanhã, mesmo que as adversidades estejam totalmente contrárias, eu sei que Deus está comigo e a presença dEle habita em mim. Porque nós precisamos ter entendimento e temos que ter a consciência. Se o sangue foi aspergido, eu tenho consciência, entro com ousadia no Santo dos Santos, os meus pecados já não têm mais condenação sobre mim, e eu posso entrar em sinceridade diante dele. Não há homem que possa acessar o mundo espiritual na sua própria sinceridade. Nós somos sinceros porque o sangue de Jesus nos redimiu e mudou a nossa face, e quando Ele olha para nós, Ele olha o sangue sobre nós. Não há um só perfeito, não há um só homem que não peque, mas quando Ele olha para nós, Ele nos olha através do seu sangue. Por isso temos sinceridade diante dEle, sincera. Nós não temos como esconder dele as nossas fraquezas, mas Ele não olha as nossas fraquezas, Ele olha a nossa disposição em se entrar com ousadia e intrepidez diante dele. Ele olha a sinceridade do meu coração, mesmo sendo imperfeito, eu tenho a autoridade que Ele me deu através do seu sangue de me aproximar dele. A sinceridade é isso. Essa palavra no original é sincera, sem máscara. E eu sempre lembro, e os que trabalham com móveis, e trabalham com móveis verdes, ou até cortam madeira, sabem, se você usar madeira, o Alex usa cera lá, viu? Trabalha com móveis. Tem um trincadinho, tem uma cera que se passa para esconder as rachaduras, a carnaúba, né? Então, queridos, o que ele está falando é que nós, quando nos apresentamos dele, com essa consciência, nós temos a sinceridade, nos apresentamos com ele com sinceridade, sem máscaras. Mas Ele olha para nós quando temos a condição de entender que o sangue de Jesus está sobre nós e que não há mais pecado que possa nos trazer condenação. Nós temos acesso a Ele e Ele sabe quem somos, mas quando Ele olha para mim, Ele vê eu com os olhos de amor. Quando Ele olha para mim, Ele vê a sinceridade do meu coração. Ele olha para mim, não já os meus defeitos, mas Ele vê a minha sinceridade, Ele vê o meu quebrantamento, Ele vê o meu arrependimento. A palavra fala que Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. Ele não resiste a um coração que se humilha. Esse estado de dependência dos céus, esse estado que nós temos dele, mostrar para Ele o quanto Ele é importante, o nosso amor para com Ele. E Ele fala que aproximemos dele
com sinceridade e com plena certeza de fé. Levante as suas mãos e glorifique a Ele, porque nós fomos justificados pela fé. Quantos têm fé que Jesus te justificou? Quantos têm fé que pela justificação nós temos acesso a Ele? Quantos podem adorá-lo aqui, expressar seu culto a Ele, porque nós nos acessamos e acessamos pela nossa fé. Nós temos fé e é impossível agradar a Deus sem fé. Então nós levantamos uma adoração, expressando o nosso culto a Ele, dizendo: nós cremos na Tua obra vicária, nós cremos na Tua redenção, nós cremos em toda a Sua obra, nós cremos que Tu és Cristo, nós cremos que Tu és o Salvador, nós cremos que Tu és aquele que há de vir, e te esperamos e te aguardamos como uma noiva adornada. Não podemos nos apresentar a Deus sem fé, porque Ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E Ele mostra isso, e Ele fala em plena certeza, e essa certeza é gerada pela nossa fé. Todos os corações purificados da má. Oi, vocês estão aí? Todos purificados da. Porque existe a boa consciência, mas existe uma consciência má. O que é isso, pastor? A boa consciência é lembrarmos das coisas que Deus fez, das coisas que Deus faz, das coisas boas. Mas a mente, por muitas vezes, ela quer se agarrar nas coisas ruins. Ela quer se apegar, às vezes, a pecados passados, a coisas que foram cometidas por cada um de nós, que às vezes trazem uma consciência e quer nos impedir de dizer: você não tem condição de adorar a Deus, você não tem condição de apresentar teu culto a Deus, você não tem condição de acessar, porque você foi isso, você fez isso. Às vezes, pelo histórico das pessoas, pelo sofrimento que as pessoas tiveram, geraram uma consciência, ou geraram uma mente adoecida, que ela não consegue acessar, porque a sua mente está sempre buscando as coisas ruins, a má consciência. E nós temos que entender uma coisa: nós não temos que ficar presos às coisas do passado. Se o sangue veio, se a autoridade de Deus veio, se eu acessei, o meu passado foi cancelado, e eu agora sou nova criatura, e as coisas velhas foram deixadas no passado, e eu tomo posse. Entre o meu passado e o meu presente tem o sangue de Jesus, tem a autoridade do nome de Jesus, tem o poder daquele que me libertou do império das trevas. Hoje o meu passado não me condena, porque não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Às vezes as pessoas ficam tão arraigadas, presas à dor do passado. Muitas pessoas, elas precisam ser libertas, muitas vezes, na transformação da sua mente. O que Cristo nos proporciona, o que Cristo nos proporcionou através da cruz, Ele nos proporcionou uma nova vida, Ele nos proporcionou um novo vivo caminho, Ele nos proporcionou para viver coisas novas. Então o passado, a má consciência já não mais me domina, e eu tenho intrepidez para entrar nos santos dos santos, para viver intimidade, para viver com Ele. Oi, vocês estão aí? A Penha comprou uns 6 lenços para mim, e eu esqueci de pegar. Eu, quando estou fazendo live, às vezes eu levo uma garrafa assim e boto assim perto. Aí ela falou a mim: tu fica fazendo live com essas garrafas, bota um copo. E se ela visse aqui hoje eu suando desse jeito e não tendo lenço, ela Betinho, nesse passo aí, Betinho, olha. Dá um sorriso, Betinho. Tá? E... Obrigado, Beto.
problema do ventilador é ficar por baixo aqui, porque quando ele pega na Bíblia aqui, ele fica... Eu vou pregar em um lugar que eu fico segurando as coisas assim. Nós temos muita gratidão aos céus, e nós estamos aqui para desfrutar de uma autoridade, um poder que foi liberado sobre nós. Queridos, em nome de Jesus, eu queria que você não saísse nessa noite de maneira nenhuma com peso na sua consciência. Que você saísse daqui liberto de toda a condenação do passado, mas que você tivesse ousadia no coração para viver um novo tempo na sua vida, com intrepidez de acessar o mundo que Deus proporcionou para nós, a ousadia que Ele fez na obra da sua cruz, da cruz por nós. E Ele diz, em plena certeza de fé, corações purificados, da má consciência, lavado o corpo com água pura. Você pode dar um glória a Deus? Você pode tomar consciência verdadeiramente daquilo que Deus fez. E aí ele fala, porque nós estamos falando sobre retroagirmos, retrocedermos. E ele diz, guardemos, e não só guardemos, porque você pode guardar, mas isso não pode ser uma coisa que se perca com o passar do tempo. Ele fala, guardemos firmes. Guardemos firmes, tenhamos força nele, a nossa fé nele, a mentalidade mudada. Não há condenação para nós. Nosso passado, eu fui, fiz, meus pais fizeram, eu tenho herança maldita. Queridos, em nome de Jesus, tudo isso é anulado no poder da cruz. Nós temos autoridade para viver novo. Nós temos autoridade para viver coisas novas. Nós temos autoridade para viver o que Cristo fez para nós, num novo tempo, numa nova mentalidade. E nós precisamos trazer isso, porque isso vai nos guardar firmes. Isso vai guardar o meu coração firme nele. Eu vou guardar essa convicção, eu vou trazer isso como verdade. Isso vai estar guardado dentro de mim. Guardei a tua palavra no meu coração, e quando eu guardo ela, eu trago essa confissão. Isso traz firmeza, porque a palavra, ela é fundamento e solidez para que eu viva aí essa firmeza. A confissão, e aí eu guardo firme o quê? Repita comigo, a confissão da esperança. Glorifique ao Senhor. Porque a fé é a certeza das coisas que nós não vemos, mas nós queremos que já foi liberado. E o que é a esperança? A esperança é algo que eu tenho todos os dias, mesmo que meus olhos não estejam vendo. Amanhã eu continuo crendo. A vida cheia de esperança é uma vida cheia de expectativa. Se você não tiver esperança, primeiro você precisa desenvolver essa mentalidade, essa confissão na esperança. Por quê? Porque eu sei que mesmo que eu amanhã não veja, eu continuo crendo, e eu tenho esperança, eu tenho convicção, e eu mudo a expectativa da minha vida. Uma pessoa sem esperança é uma pessoa sem expectativa. O que é isso? Amanhã eu não acredito que o meu dia pode ser diferente. Amanhã eu acredito que vai ser a mesmice da minha vida, e as coisas vão ser da mesma coisa. Quando eu tenho expectativa, eu creio que Deus pode mudar as coisas que ainda não mudaram. Eu creio que ainda as coisas que eu estou proclamando e crendo no mundo espiritual, aquilo que eu estou pleiteando com relação à minha vida, com a minha vida espiritual, com a minha vida familiar, com as estruturas da minha vida, eu creio, e amanhã eu tenho expectativa. Então quando eu levanto, eu creio que o Senhor está comigo. E eu trago à mente aquilo que pode me dar esperança. Quando eu levanto amanhã, eu tenho a mente formada na esperança. E eu trago à mente aquilo que pode me dar esperança. É que as misericórdias do Senhor se renovaram a cada manhã. É que a misericórdia de Deus está sobre mim. É que a bondade dele me acompanhará todos os dias. Por isso a confissão da esperança. E a gente às vezes tem uma dificuldade muito grande
Porque nós precisamos expressar confiança. O coração que declara e confessa a esperança é um coração que confia no Senhor. Oi. E os que retrocedem geralmente não confiam. O ato de não retroceder é um sinal para os céus que eu ainda confio, que eu continuo confiando. E no Salmo 40, hein? Você está aí? Quem sabe? Você não vale, fica quieto. Pode botar para mim, Júlio? Salmo 40, versículo 1. Todo mundo vai saber agora. Esperei no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu. Quantos podem dar glória a Deus? Adore a Ele. Há duas coisas aqui muito fortes: esperança e paciência. Pastor, o que é paciência? O que é esperar com paciência? A espera com posturas corretas. Porque eu posso esperar não tendo uma atitude correta diante de Deus, expressando um nível de incredulidade no meu coração. Eu sempre trabalhei com vendas, né? Eu só estou 2 anos sem trabalhar, porque a empresa que eu trabalhava, ela fechou. Trabalhava 15 anos numa empresa, e na época eu levei até a Patrícia para lá, ela também ficou empregada lá, e o patrão ficou doente, e a empresa veio a falir. Então tem 2 anos que eu não trabalho, mas sempre trabalhei. E teve uma época que a gente foi trabalhar numa empresa, e eu saía e eu não conseguia vender nada. E tinha um outro rapaz, que ele trabalhou também, e ele trabalhava no ramo de semijoia também, e ele chegava assim nos clientes, a gente conhecia bem, ele chegava num cliente que comprava muito, ele me comprava muito, esse cliente, em São Gonçalo, e ele botava assim na mesa e falava assim: eu sei que tu não vai comprar mesmo, mas dá uma olhada aí, pô. Ele falava assim, e ele foi trabalhar também nessa empresa, junto comigo, e aí eu não estava conseguindo vender. E aí, o dono da empresa chegou e falou assim: olha, ele está conseguindo vender, cara, tu não está conseguindo vender? Eu falei: se ele está conseguindo, eu vou conseguir. E eu sei que eu fui para o Mercadão de Madureira, eu vendi um caminhão lotado, eu ganhei um dinheiro na época que o dono da empresa falou: está ganhando mais dinheiro que eu, mano. Mas por que eu estava falando isso aqui? Por causa da expressão, né, da falta de confiança, né, das coisas às vezes que acontecem, a declaração dos nossos lábios, a forma como nós expressamos. Nós às vezes temos dificuldade pelo aquilo que nós falamos e declaramos, mas nós temos uma dificuldade tremenda que se chama tempo. E às vezes as pessoas elas não expressam nos seus lábios a confiança, nem nas suas atitudes, e elas não têm postura correta enquanto aguardam. Então o aspecto de esperar, ela tem que ter uma postura correta, porque sabemos que muitas vezes, quando o salmista escreve isso, ele mostra uma coisa: olha, Deus não faz as coisas às vezes imediatamente. Oi, vocês estão aí? Quantas coisas Deus fez na minha vida respondendo às vezes imediato. E quantas vezes Deus usou o tempo para trabalhar na minha vida para poder absorver aquilo que Ele ia fazer. A grande questão é que por muitas vezes nós precisamos confessar e com convicção guardar a confissão firme na esperança, entendendo que por muitas vezes aquilo que nós estamos aguardando e aquilo que declarou que Ele faria, porque Ele ouve o nosso clamor, mas mesmo Ele ouvindo o nosso clamor, e muitas vezes não vai acontecer no outro dia,
E eu tenho que lidar com isso, e eu não posso deixar que a minha mente seja invadida de medo, de incredulidade, de incerteza. Eu preciso continuar confiando, expressando a minha confissão. Eu tenho acesso ao trono, eu tenho acesso, o sangue me redimiu, eu tenho Deus na minha vida, eu tenho autoridade, eu tenho sinceridade no meu coração, eu me apresento diante dele, e eu guardo firme a confissão da esperança, porque nós sabemos que o nosso Redentor vive, ele se levantará. Às vezes não é imediato, e a gente não sabe lidar com isso. Oi, quantas coisas Deus fez imediatamente, quantas coisas fez a médio prazo, e quantas coisas Deus ainda não fez na sua vida. E Ele diz, e Ele continua, e Ele fala: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Romanos 8, 25, 24. Consegue aí, Julia? Você consegue, eu sei que você consegue. Romanos 8, 24. Porque na esperança, na esperança fomos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Aquilo que já se concretizou não produz mais esperança. Mas a esperança sempre é pautada naquilo que ainda não recebemos, e ainda aquilo que não vemos. A esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Hebreus 6, deixa eu ver aqui. Versículo 15. E assim, depois de esperar com... Oi, vocês estão aí? Assim, depois de esperar com... Ou o quê? Abraão se apossou da promessa. E ele diz, com plena certeza, guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar. Porque quem fez, Hebreus, volta lá para o 10, versículo 23, porque quem fez a promessa, levante as suas mãos e glorifique a um Deus de fidelidade. Nós cantamos uma canção, o pastor Alex estava falando aqui, todas as vezes que a gente abre a live, nós falamos, certamente Deus está conosco, o Senhor é bom, e Ele está dizendo ali, que Ele prometeu. Quantos creem que Deus é fiel para cumprir a promessa? Eu vou dar outra oportunidade para alguns se acreditarem ainda, para entrar no seu coração. Quantos creem que aquele que fez a promessa é fiel? Mas nós precisamos guardar firme a confissão da esperança, porque muitas vezes não veremos aquilo imediatamente, mas se nós colocarmos as nossas vidas em Deus e a sua bondade, e ouvirmos a sua voz, termos o nosso coração, obedecermos a sua vida, obedecermos a sua voz, colocar a nossa vida em obediência, toda a promessa se cumprirá sobre a nossa vida, porque aquele que fez a promessa é fiel, aquele que fez a promessa é fiel. Eu quero ser agora um homem realmente que use da palavra de Deus para encher o teu coração nesta noite. Aquele que fez a promessa é fiel. Guarde firme a confissão, guarde firme a confissão. Deus fez obra tremenda, não há condenação. Não deixe que o inferno lance culpa, condenação sobre a sua mente.
gente, falando, Deus não vai fazer porque você não merece. Nós temos acesso pela intrepidez e a ousadia da nossa fé. Guardemos, pois, firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. E é interessante que diante disso, ele traz um conceito de corpo. No próximo versículo, ele vai trazer um entendimento de que essa consciência purificada e sincera que entra diante dele, traz uma valorização do nosso irmão e do corpo. É impressionante que dentro disso parece que ele muda de assunto, mas não. Isso é um vínculo que existe sempre no mundo espiritual, porque muitas coisas Deus vai fazer através do corpo. Escute, muitas promessas de Deus vão se realizar no ambiente do corpo de Cristo. Queridos, pode ter certeza que o ambiente congregacional faz coisas que você às vezes não vai ver em nenhum outro lugar. Eu estava falando isso no retiro, e eu falando que às vezes, nós vivemos coisas ali pela liberdade da mente. É impressionante que por muitas vezes nós vivemos coisas no retiro que às vezes nós não vivemos aqui. Oi? Vocês estão aí? Mas tem muitas coisas que quando nós entramos aqui, nós entendemos o mundo espiritual, e a Bíblia fala que quando há unidade do corpo, e o corpo se interage e se ajuda mutuamente, estimula o amor e as boas obras, está escrito ali, que eu e você precisamos estimular os nossos irmãos uns aos outros. A Bíblia ordena a bênção sobre nós. Muitos milagres vão vir quando o nosso coração estiver sincero, livre, com a consciência livre e com o nosso coração liberado contra o nosso irmão. E nós vamos aprender a estimular uns aos outros, a cuidar uns dos outros. Vai haver poder sobrenatural e unção poderosa quando todas as barreiras serão quebradas para viver unidade. E ele diz aqui: consideremos também uns aos outros. Dentro dessa consciência, uma das coisas que nós precisamos é estimular uns aos outros, a cuidar um ao outro, a estimular o amor entre nós. Quando seu irmão não vier, estimule a ele estar. Porque muitas coisas que a igreja vive num ambiente congregacional. Deus pode fazer no secreto? Pode. Ele é Deus. Mas muitas coisas Deus só fará quando você tiver consciência de corpo e que você estiver interagindo com o corpo e fazendo parte do corpo. Porque ele diz aqui: consideremos também uns aos outros para que estimulemos o amor e as boas obras. E aí o que ele fala no versículo 25? O que ele está dizendo no versículo 25? O que tem a ver a redenção com congregar? O que tem a ver a obra expiatória com não deixe de congregar? É porque a expressão do meu amor e da revelação de Jesus não me deixa ficar isolado, porque eu só sou útil no corpo quando eu estou interagindo no corpo e vivendo no corpo, e eu posso estimular o meu irmão e cuidar dele. Eu só vivo igreja quando eu estou agregado e vinculado ao corpo. Dentro da obra, onde ele traz libertação de toda a consciência do meu pecado, ele traz a proposta para que eu viva a igreja todo o tempo, porque a igreja é corpo. E aí, desculpe a expressão, aí tem uns abestados que falam que você não precisa estar na igreja. Me perdoe, a expressão. É para descontrair um pouquinho. Como um bom meio nordestino. A gente tem filha nordestina, viu? E ele está estimulando a viver corpo, porque a expressão da minha libertação não me isola, me aproxima. A mente liberada da consciência do mal, transformada, me faz amar o meu irmão. Se eu não consigo amar o meu irmão, eu preciso voltar à obra expiatória.
tomar posse do sangue de Jesus para libertar a minha alma, a minha consciência, porque ela ainda precisa de libertação. A vontade de Deus, eu vou... Não deixemos de congregar, como é costume de... Antes o quê? Oi? O que está escrito aí? Façamos... Eu não estou escutando. Admoestações. Admoestemos. Não, é que eu estou querendo que alguns falem. Eu estou querendo estimular alguém a declarar, a falar. Antes, admoestemos uns aos outros. A expressão do meu corpo, me leva a um nível de amor, de estimularmos a vida em amor, a vida congregacional. E quando ele fala admoestar o irmão, é o importar, não é você fazer fofoca do seu irmão. Oi. Ô pastor, o pastor é cura de libertação hoje à noite, é cura, é libertar a alma, a mente, é libertar para que o poder caia. Nós não estamos vivendo autoridade e poder no nosso meio, porque estamos travados com a murmuração, com a reclamação, com a difamação. Nós precisamos entender corpo, liberdade do espírito, consciência pura, entramos com consciência liberta diante dele, porque temos sangue de Jesus e ele nos ensina que essa liberdade me dá a condição de apresentar com sinceridade, com condição de ter uma convicção de fé e de esperança, e isso transforma a minha vida. Eu aprendo a viver em corpo, eu valorizo a igreja, eu valorizo o corpo, e eu amo meu irmão ao ponto de admoestá-lo e não de deixá-lo isolado do pecado ou se perdendo.